Queridos irmãos, hoje é dia de festa e grande festa, é dia da ascensão de Nosso Senhor, nesse dia 29 de maio, domingo de uma grande alegria, porque o Senhor vai aos céus para nos preparar a morada. Ele não nos abandona, mas ao contrário, Ele continua a sua missão, nos preparando a nossa morada junto do Pai. Hoje, no nosso livro de vida, vamos meditar esse engajamento definitivo. É tão bonito quando podemos dar a vida e dá-la para sempre, porque ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. É o número 188 no nosso livro de vida. A formação no noviciado comunitário deve levar o comunitário a desenvolver uma real e autêntica obediência responsável, que lhe permite situar-se como discípulo, aceitando e aprofundando o seu processo de aprendizagem sobre todos os domínios da sua existência. Nesta etapa, que o faz entrar no engajamento definitivo, o candidato é chamado de doado ou doada. Ele aceita ter ainda que se converter na descoberta da sua própria responsabilidade e quando se confrontar com as suas dificuldades e fragilidades pessoais. Reconhece sua necessidade de conversão, tanto nas relações com os irmãos e irmãs da comunidade, como com as outras pessoas que encontrar. Também recebe um novo olhar sobre a igreja, revelada pela tradição viva. A consideração do tempo, tanto a nível pessoal como comunitário, é um fator essencial da sua vocação. Esta relação com o tempo diz respeito tanto com a história passada, positiva e negativa, quanto ao futuro a construir, pacientemente e progressivamente, com as suas incertezas e medos, assim como o presente com as suas alegrias e penas. Esta consciência realista é uma ajuda e um teste para a formação à liberdade de cada um. O formador pessoal deve ser a testemunha da disponibilidade e confiança da abertura e da evolução da pessoa. Ele vigia que cada um aprenda a discernir na sua própria existência os momentos que o convocam à paciência e aqueles que o chamam a tomar decisões. O pedido do engajamento é apresentado por uma carta de motivação. Ela deve ser ratificada pelo moderador geral e seu conselho, assim como o formador geral, que o admitem o candidato ao engajamento definitivo. Este engajamento se faz no curso de uma celebração eucarística, presidida pelo bispo garante da comunidade ou bispo diocesano. E o moderador geral recebe esse engajamento definitivo em nome da comunidade. Para ser engajado definitivo na comunidade, cada membro deve ter vivido anteriormente cada uma das diferentes etapas de engajamento. Mas é evidente que nós não deixamos a graça correspondente à etapa de discípulo, de filhos ou de doados. Mas a esses diferentes graus deve renovar-se ao longo de toda a nossa vida vocacional, a qual é como uma antena telescópica que recapitula e reúne todos esses graus na mesma unidade. Então, muito bonito, porque esse tempo do engajamento definitivo é o tempo da maturidade, da liberdade do dom. E a pessoa representa uma pessoa autônoma e capaz de obedecer com responsabilidade. Ela não é mandada, ela não vai doar a vida mandada, mas ela é com liberdade que ela decide doar a sua vida. Ela decide que o dom da sua vida não está completo e que começa a trilhar, então, um caminho de conversão perpétua. Não é só o engajamento que é perpétuo, mas também a sua conversão. Ela reconhece que ela precisa de se converter pessoalmente, fazendo experiência das suas fragilidades, das suas imaturidades, mas ela também reconhece a necessidade de se converter em relação aos irmãos e em relação à sua visão de igreja. É o tempo para receber uma visão de igreja iluminada pela tradição viva. Ver a igreja santa, bela, como ela é no coração de Deus. Também é o tempo em que a pessoa torna-se mais realista, considerando a necessidade do tempo. Precisamos de tempo para crescer e assumir toda a nossa história passada, com tudo aquilo que teve de positivo e negativo, mas também de assumir o futuro que eu devo construir sendo presente ao momento presente. Então é o tempo em que progressivamente, lentamente, pacientemente, a pessoa vai ultrapassando incertezas, ultrapassando os medos e vai assumindo as alegrias e as penas da vida concreta. É uma consciência realista e é um teste muito forte à formação de cada um. E quem vai ser o formador, então, pessoal, dessa pessoa que está nessa etapa de doação plena, de doação perpétua? É alguém que vai
ter a disponibilidade da confiança, da abertura e da evolução da pessoa. Ela vai verificar que a pessoa é capaz de discernir na sua própria existência os momentos que o convocam à paciência ou então, ao contrário, a tomar decisões firmes e decididas. Então é um tempo muito bonito, é um tempo para toda a vida, é um tempo que não termina com uma etapa. E é bonito dizer que ninguém deixa de ser discípulo, ninguém deixa de ser filho, ninguém deixa de ser doado, mas tudo isso é agora vivido como essa antena telescópica que entra todas as fases numa. Quer dizer que eu sou ao mesmo tempo chamada a ser discípulo, a ser filho, com o coração doado, isso para sempre. Atos 1, 1 a 11, compus o meu primeiro relato ao Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus me fez e ensinou desde o início, até o dia em que foi arrebatado, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhe e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes de minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou para com a sua própria autoridade. Mas recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como viste partir para o céu. Essa palavra tão forte, descrita por São Lucas através do livro dos Atos dos Apóstolos, é o relato que justamente descreve essa festa celebrada hoje por razões apostólicas e pastorais no Brasil, nesse domingo, mas em todo o resto do mundo na quinta-feira da Assunção, que dá o início a essa grande novena do Espírito Santo. O Senhor sobe aos céus para nos enviar o Paráclito. Ele sobe para nos fazer testemunhar e experimentar a presença do Espírito Santo. Ele sobe para nos encher com o seu Espírito. Então, Jesus não nos abandona, hoje não é um dia de tristeza, dizendo, não vamos ter mais a presença do Senhor no meio de nós, mas ao contrário, é um dia de grande alegria, porque o Senhor sobe, porque cumpriu a sua missão na terra, mas Ele agora continua a sua missão através das missões do Espírito Santo. Salmo 46, povos batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres, pois o Altíssimo, o Senhor Altíssimo é terrível, é o grande Rei sobre toda a terra. Deus sobe por entre ovações, o Senhor ao clangor da trombeta. Tocai para o nosso Deus, tocai, tocai para o nosso Rei, tocai. Pois o Rei de toda a terra é Deus, tocai música para mostrá-lo. Deus é Rei acima das nações, senta-se Deus em seu trono sagrado. Somos chamados nesse tempo, que é um tempo de festa, a proclamar o seu senhorio, a cantar a sua glória, a louvar e a engrandecer. Por que tantas doenças, se não por falta de gratidão a Deus? Por que tanto estresse? Por que tanta ansiedade? Por que tanta desolação? Por que tanta tristeza e depressão, se não por falta dessa capacidade de sermos gratos a Deus, rejubilando em sua presença? Efésios 1, 17 a 23, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poder realmente conhecê-lo, que Ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz, que Ele fez operar em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade, poder e soberania,
e de todo o nome que se pode nomear, não é só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todos. O Senhor, nesse Pentecostes, nessa festa da ascensão até Pentecostes, Ele quer fazer essa obra de plenificar tudo em todos. Efésios 1 é a grande promessa das 7 bênçãos que Deus derrama sobre nós. E aqui Ele nos fala justamente essa grande promessa de nos dar a conhecer a grande esperança que nos é reservada. Ele não nos trata como servos, mas Ele nos trata como amigos, como íntimos, e Ele quer que nós conheçamos aquilo que Ele reserva para nós. Tudo o que Ele põe debaixo dos seus pés, Ele que é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e Ele que quer ser a plenitude, que plenifica tudo em tudo. Então, não vivamos abaixo da plenitude que Deus quer nos dar, mas vivamos nessa plenitude daquilo que o Senhor quer nos dar. Com o Evangelho hoje, nesse domingo, Lucas 24, 46 a 53. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados, e todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu vos enviarei o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Depois levou-os até a Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles, e era elevado ao céu, e eles se prostraram diante dele, e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria, e estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Essa experiência da ascensão do Senhor, com essa promessa de nos enviar o seu poder, a sua força. Será que você já se sentiu fraco, incapaz, com uma tonelada sobre os ombros e dizer, meu Deus, nem sei por onde começo? Pois agora é a hora de sentir e experimentar o poder de Deus. É a hora de não contar mais com as suas forças, mas pedir a força do alto. Pedir para viver, para lutar, para se converter, para ser santificado, a partir não das suas forças, mas da força do alto. E qual é a grande graça que nos é dada? É a força da vida contemplativa. Eles continuavam no templo louvando a Deus. A força que nos é dada para permanecermos nesse amor de Deus, que põe Deus acima de todas as coisas e que não deixa que as coisas desse mundo roubem Deus. No Sermão de Santo Agostinho, século V, hoje nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, suba também com Ele o nosso coração. Ouçamos as palavras do apóstolo, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. E assim como Ele subiu sem se afastar de nós, assim também nós subimos com Ele, embora ainda não se tenha realizado em nosso corpo o que havia prometido. Queremos subir, queremos ter a nossa vida elevada até as alturas dessa plenitude que Deus quer nos dar. E hoje, nesse bonito novena ao Espírito Santo, vamos meditar Jesus Salvador. Os 2 primeiros dias tivemos 2 irmãs que pregaram para nós, irmã Paulina e irmã Cecília. Hoje, um casal missionário, Nelita e Flávia. Não perca, Jesus é verdadeiramente Salvador.